Eu tenho que continuar porque precisamos analisar como foi a atuação do Paysandu no clássico de ontem. Repá, eu fiz uma análise completa do jogo, está aqui no histórico do canal, mas a proposta do vídeo de hoje é especificamente falar da atuação bicolor. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar a atuação bicolor no clássico Repá. Como disse na introdução, eu fiz um vídeo completo da análise do jogo, tá tendo bastante interação. Se você não assistiu, acompanhe lá. Podem comentar, discordando de mim, concordando. Aqui é livre, eu não sou o dono da verdade, como eu sempre digo, e é sempre saudável a gente debater sobre o jogo. Mas, como eu disse, o vídeo de hoje é para falar realmente, especificamente do Paysandu, e para isso eu vou trazer o campinho aqui já, para a gente também abordar tanto individualmente quanto coletivamente a equipe bicolor. O Paysandu foi a campo com Matheus Nogueira, Brian Bosch, PK nas laterais, na zaga Quintana e Ramon Martínez, no meio Vilela, Vargas, Marlon, no ataque Rossi, Nicolas e Borazzi. Foi um Paysandu que entrou em campo mais desorganizado que seu rival. O Clube do Remo conseguiu fazer duas finalizações com mais perigo que o Paysandu nos primeiros minutos da partida, nos primeiros 15 e 20 minutos. O Paysandu consegue equilibrar o jogo, contém mais a posse de bola, aí o Paysandu consegue também tentar agredir mais o adversário, só que esbarra na questão da criação, na questão do último passe. O Paysandu errando muito passe, principalmente quando chegava nessa parte aqui, ó, pegar até o Marlon como exemplo, que era o meio de articulação, nessa parte aqui da intermediária, o Paysandu ofensivo, o Paysandu errava muito em termos de criação. Volta para o segundo tempo bem melhor. O Paysandu é bem superior, mais intenso que o Clube do Remo, tem duas boas oportunidades, só que o Marcelo Rangel faz duas grandes defesas, salvando a equipe do Clube do Remo. Então foi um Paysandu que ele conseguiu imprimir um ritmo de jogo mais forte que o seu adversário, poderia ter feito o seu gol, acabou não fazendo. O Remo ele melhora e se recupera no jogo após as substituições do Rodrigo Santana, mexendo na equipe, colocando a Dailton e o Pedro Castro. Aí o Remo ele fortalece mais o meio campo e coloca um jogador de qualidade na frente, então o Clube do Remo consegue equilibrar um pouco as ações. Depois o Paysandu sofre um primeiro gol e parte pro abafa para tentar o empate, consegue o empate no último lance. Isso tudo eu analisei no vídeo de ontem, mas como eu disse, vamos falar nesse vídeo especificamente atuações individuais, os pontos positivos e negativos. Matheus Nogueira no gol, uma partida ok, razoável, quanto conseguiu ser exigido, fez o que deveria fazer. Brian Bosch se pecar nas laterais, o Brian Bosch até avançando mais, tentando criar algo mais ofensivo. Interessante a gente perceber quando o Brian Bosch ou atacava, o PK ele recuava. Taticamente, o PK em alguns momentos do jogo ele funcionou como um terceiro zagueiro. Ofensivamente, é algo que a gente tem que ver mais, porque é um jogador que já está sendo contestado pela torcida. É lógico, é um jogador que precisa mostrar mais, mas taticamente, principalmente quando o Paysandu atacava pela direita, ele tinha essa responsabilidade de ficar como um terceiro zagueiro. A defesa, Quintana e Ramon Martínez, é uma defesa que não vai ficar, porque é uma defesa que não pode ficar para a Série B, e não vai ficar para a Série B, uma defesa extremamente lenta. Ontem, por um erro individual do Quintana, sai o gol do Clube do Remo, o lance do pênalti que origina o gol. O Quintana, fora ele ter tocado errado, ele toca a intermediária pro Jaderson arrancar com liberdade, ele deixa um buraco na defesa. Então facilitou demais para o ataque do Clube do Remo chegar, tramou um bom ataque também, chegar ao lance do pênalti do Matheus Nogueira, que é inquestionável. Mas é uma dupla de zaga que eu poderia colocar como ponto negativo, mas eu nem vou colocar porque é uma dupla de zaga que nem vai permanecer como titular do Paysandu, porque não tem condições. Então o Ramon Martínez deve vir realmente para essa primeira volância, talvez assumir a titularidade no lugar do Vilela, que teve certas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, na saída de jogo. Vilela não conseguiu, ao meu ver, contribuir bastante. O Vargas, ele não começa bem a partida, mas depois ele melhora. E principalmente no início do segundo tempo, na segunda etapa, ele consegue contribuir mais. O Paysandu, ele consegue, como eu disse, ter um pouco mais a bola, ter um pouco mais as ações do jogo, e o Vargas foi um jogador importante nesse cenário do Paysandu, quando o Paysandu conseguiu atacar mais o Clube do Remo. Então, dentro da partida, ele começou
pouco mais, vamos colocar, a 90 por hora, depois foi a 180 por hora, né? Ele deu uma evolução. O Paysandu, um dos grandes problemas do Paysandu é em relação à meia de articulação, porque você tem 3 meias de articulação no elenco, o Marlon, que também pode jogar como ponta esquerda, ele até ontem mesmo, em um certo momento, ele jogou como ponta esquerda, mas você tem ele que jogou como meia criativa, tem também o Giovani, que entrou no segundo tempo, e o Juninho. Então, tem, em relação à posição de jogadores, em nomes, tem jogadores para fazer essa função, mas ainda não encontrou o seu meio de qualidade. O Giovani entrou bem. O Giovani, não só pelo gol que ele fez, mas o Giovani conseguiu entrar bem e conseguiu criar um pouco mais no momento que o Paysandu realmente precisava um pouco mais de criação. Então, em um certo momento, ficou o Giovani pelo meio, o Marlon foi para a esquerda, porque o técnico, o Luizinho, imprimiu algumas substituições. Eu acho sobre as substituições, o Luizinho, ele demorou muito a substituir, ele teria que substituir antes, por exemplo, o Paysandu perdendo o clássico reparo, não pode perder, ele coloca o Juninho faltando 3 minutos. Aí a questão não é nem o Juninho, a questão é qualquer jogador ofensivo, você está perdendo por rival e acabando o jogo, você tem que colocar ele antes, porque você tem que partir para um tudo ou nada, você não pode perder esse jogo, então você tem que ir em busca do empate. Então eu creio que o Luizinho ele demora um pouco a substituir, e o Juninho entrou, não tem nem como avaliar, entrou faltando 3 minutos para o jogo terminar. Mas essa questão da criação do Paysandu para mim foi um problema, porque o trio de ataque do Paysandu, de maneira geral, está correspondendo. Isso eu falo ao longo da temporada, tá? Rossi, Boraz e Nicolas, vamos colocar esse trio, é o trio titular do Paysandu. É lógico que o Paysandu precisa ir no centroavante, não pode ficar só com o Nicolas, tem que contratar um centroavante de mais qualidade, e o Nicolas ele pode ser sim útil, eu vejo ele sendo útil entrando no segundo tempo, uma bola aérea, mais descansado, enfim, é um jogador já com 35 anos, mas é um trio que está correspondendo até agora na temporada. O Boraz ele volta de um problema físico, não atuou tão bem, mas tem que entender também esse cenário, e o Rossi é uma grata surpresa, porque o Rossi, fora tecnicamente, ele está com uma doação defensiva bem interessante. Às vezes um jogador já com mais nome, ele já mais veterano, né, jogou em grandes clubes brasileiro, talvez ele não vou voltar aqui para marcar, mas não, ele voltava, ele desarmava, ele compunha bem a equipe, fazia a transição defensiva sem bola bem interessante, então para mim é um destaque. Então, ao meu ver, o trio ofensivo do Paysandu esse ano, até o momento, ok, gerando bons resultados. A grande questão é o meio de articulação, porque muitas vezes, em muitos cenários da partida, o Vargas pegava a bola e tentava passes longos. E o Vargas não é um jogador criativo. O Vargas não é para ser esse jogador criativo. Muitas vezes o Paysandu jogou com 3 volantes e ele acabava tendo essa função, mas não é a dele. Ele não tem essa qualidade suficiente para ser um meio criativo. Então deixa ele na saída de bola, fazendo uma transição ofensiva, ok. É um jogador que pode sim ajudar a equipe do Paysandu. Mas o Paysandu precisa ainda se encontrar nesse meio de articulação. O Giovani foi bem ontem. Espero que ele continue tendo bom rendimento, porque ele foi contratado para ser esse 10 mesmo da equipe do Paysandu. Está oscilando muito na temporada, mas vamos ver se agora ele consegue engrenar no restante da temporada. Então, foi um Paysandu que eu acho que alternou altos e baixos durante o confronto, mas que principalmente no segundo tempo, no início de um tempo, imprimiu um ritmo muito grande. Já na metade do primeiro tempo, conseguiu controlar um pouco as ações da partida. No início do segundo tempo, até o Rodrigo Santana mexer, aí o Rodrigo Santana mexe, o Remo melhora no jogo, mas até essa mexida do Rodrigo Santana, o Paysandu que poderia, sim, tranquilamente, ter aberto o marcador, mas também não conseguiu. Marcelo Rangel também fez a sua parte, fez grandes defesas. É isso, amigos. Eu queria que vocês comentassem agora especificamente sobre o Paysandu, o que vocês acharam, dando ponto positivo, ponto negativo da equipe bicolor. Um abraço e até o próximo vídeo.